partir do 11, você que tem sua Bíblia aí, acompanhe comigo, em nome de Jesus. Lucas 15, 11, que nos diz: Ele prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da minha herança que me cabe. E ele lhe respondeu, e ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seu campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Amém. A palavra de Deus vem nos falando sobre o filho pródigo. E esse filho, a Bíblia fala que esse homem ele tinha 2 filhos. E esse filho mais moço, mais jovem, pediu a parte da sua herança. E assim o seu pai lhe deu. Ele repartiu ali a parte que cabia ao seu filho. E a Bíblia fala que ele parte, ele sai e passa a viver dissolutamente. Ele começa a achar, a viver em uma liberdade. Assim ele achava que estava vivendo uma liberdade. E a Bíblia diz que quando ele pega esse dinheiro e ele parte da presença dos seus pais, a Bíblia diz que ele começou a gastar tudo. Tudo quanto aquele homem tinha, ele começou a gastar. Tudo aquilo quanto o seu pai lhe deu, ele passou a gastar. Só que a Bíblia nos relata que naquele momento começou a ter uma grande fome sobre aquele lugar. E esse filho ele já havia gastado tudo. Esse filho que estava vivendo uma ilusão, ele achou que pegando esse dinheiro ele teria felicidade, que pegando esse dinheiro ele poderia fazer o que ele quisesse. Assim ele fez. Só que, porém, o seu dinheiro acabou. E quando o seu dinheiro acabou, ali também houve uma grande fome. E agora ele se sente com fome, mas não tem o dinheiro. E a Bíblia nos fala que ali tinha algumas pessoas que estavam ali cuidando dos porcos, alimentando. E ele pede ali um emprego ali, naquele lugar. E a Bíblia fala que a fome que ele tinha era tanta que ele desejava comer as bolotas dos porcos. Então aquele homem ele desejou comer lavagem. Aquele homem ele desejou comer lavagem. Então agora aquele homem que tinha decidido sair de casa, pegar sua parte da fazenda, agora ele se encontra numa situação difícil. Ele se encontra numa situação complicada. E agora,
o que começa a acontecer com ele? A reflexão. Porque ele distanciou da sua casa, ele distanciou da sua família. E ali, ele começou a refletir. E ele disse, a Bíblia diz, no 17, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Ele começou a refletir, ele falou, até os empregados do meu pai, eles têm do bom e do melhor. E eu estou aqui padecendo de fome. Eu estou aqui necessitado, precisando de algo para comer, e eu não tenho. Então agora ele começa a refletir, ele começa a imaginar que na casa dele, ele tinha o do bom e do melhor. E agora ele se sente humilhado, e agora ele entende que a decisão que ele tomou não foi a mais correta. E agora ele começa a refletir, vendo que até os empregados do pai dele tinham do bom e do melhor. Eles não passavam fome, eles não passavam necessidade, porque eles tinham do bom e do melhor. E a Bíblia agora nos fala no 18. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei-me como um dos teus empregados. Olha que interessante que ele fala, quando ele tem essa reflexão. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. E eu lhe direi, pai, pequei contra os céus. Por que ele reflete, pequei contra o céu? Porque a Bíblia diz, filhos, honrai o teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias de vida na terra. Filhos, honrai o pai e a mãe, porque isso é justo. Isso é um mandamento de Deus, honrar o seu pai e sua mãe. E quando ele toma essa decisão de pegar tudo quanto ele tinha, ele está ali, naquele momento, tomando uma decisão onde ele agiu sem pensar nas consequências que ele teria futuramente. Talvez ele agiu por impulso, talvez ele agiu dessa forma porque ouvia várias pessoas falar que dessa forma, essa forma de viver seria a melhor, mas todos nós sabemos que os nossos pais nos deram um ensinamento, nos alertaram sobre várias coisas, e nessas horas vem essas reflexões sobre a mente, e ele reconhece que ele pecou contra o pai dele. Ele não honrou naquele momento seu pai. E ele falou, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o que ele fala? Fazei-me como um dos seus jornaleiros. Por que ele tem essa reflexão? Porque agora ele vê que o dinheiro que ele tinha, ele gastou tudo. E agora ele precisa de um prato de comida e não tem. Agora ele vê ali que os jornaleiros, os empregados de seu pai, ele tinha do bom e do melhor. Ele falou, então eu vou trabalhar para o meu pai, eu vou trabalhar para que eu consiga o meu sustento. Só que a Bíblia diz, no verso 20, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou, e chegou-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus e perante
ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Então a Bíblia fala que quando ele se levantou, ele foi ter com seu pai. Quando eu vejo essa palavra, se levantou, ele tomou uma decisão. Ele reconheceu o erro dele e ele queria fazer essa reconciliação com seu pai. E a Bíblia diz que quando ele se levantou e ele foi ter com o pai dele, a Bíblia diz que quando o pai viu o seu filho de longe, ele agiu de íntima compaixão. O pai dele sentiu o que ele estava sentindo. E agora o pai dele vai até ele e o abraça e lhe dá um beijo. E agora ele fala: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Todas as vezes que nós erramos, que nós falhamos, tudo que Deus espera de nós é o nosso reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. A Bíblia nos relata que Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Porque muitas das vezes nós somos até perdoados por Deus. Nós oramos, reconhecemos que falhamos e somos perdoados por Deus. Mas muitas das vezes você mesmo não se perdoa. Você mesmo fica remoendo aquele fato que aconteceu sobre a sua vida e você mesmo não se perdoa. Mas Deus, ele já te perdoou. Quando você reconhece verdadeiramente, o perdão é imediato. Se você reconhece que Deus, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Se você reconhece que o Senhor, ele é Deus, e que o Senhor, ele pode perdoar os seus pecados, então você tem que acreditar e também se perdoar. Porque o próprio Deus já vai ter te perdoado. Quando você reconhece verdadeiramente, né? Eu citei na outra mensagem sobre Davi. Davi pecou, Davi errou e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele chegava diante de Deus com sinceridade. Ele rasgava suas vestes na presença de Deus. Ele reconhecia os erros dele diante da presença de Deus. E uma das coisas que mais me marca é Davi falando: não retire de mim a sua presença. Porque eu entendo que o homem sem Deus, ele é como uma folha seca, que o vento ele leva para onde ele quer. O vento assopra para lá, ele vai para lá, o vento assopra para cá, ele vai para cá. Por quê? O homem sem Deus, ele não tem uma direção, ele não tem um rumo para seguir. Talvez ele ache que até tem, porque a Bíblia diz: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o fim dele conduz à morte. A gente tem observado quantos têm tomado caminhos que acharam que era bom, mas infelizmente tomaram caminhos de morte. Quantas vezes Deus levantou alguém para falar com essas pessoas, levantou homens, levantou mulheres de Deus, para pregar, para falar para essas pessoas que somente Jesus é o caminho, que somente Jesus é a vida, e mesmo assim essas pessoas não deram ouvidos e tomaram rumos, tomaram caminhos que conduziam à morte. Quantas pessoas poderia
ter reconhecido como esse filho reconheceu que Deus ele nos recebe a partir do momento que nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores. Quantos poderiam estar com a sua vida melhor nos dias de hoje, mas infelizmente deu ouvido ao inimigo e ele te tirou da presença e ele te afastou dos caminhos do Senhor? Quantas pessoas estavam firmes diante de Deus? Pessoas que Deus usava tremendamente, pessoas que no abrir e fechar da sua boca, o Senhor derramava a presença dele, mas por um momento, por um deslize, deu ouvidos ao inimigo e ele conseguiu te derrubar. Só que eu venho te falar nesta noite, Deus ainda está te dando chance. Deus ainda ele está te dando mais uma oportunidade de você reconhecer que ele é o Senhor, que ele é Deus. E aqui nessa palavra, Deus ele está nos falando, no 21. O filho diz: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e alpaca nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai-o, e então comamos e alegramo-nos. Então o que o pai disse para ele? Disse para os seus servos, né? Olha, vocês vão lá e vão trazer a melhor roupa para ele. Então imagina, ele saiu com todos os bens do pai, começou a padecer de fome. Se ele não tinha dinheiro para comer, ele não tinha roupa para vestir também, para se trocar. A mesma roupa, talvez, que ele saiu de casa, era a mesma que ele estava. A Bíblia não relata quanto tempo esse filho ficou fora de casa. A Bíblia não relata, né, quanto tempo ele demorou para voltar. Então você imagina, a Bíblia fala que ele foi trabalhar ali, foi apacentar porcos, foi mexer com porcos e desejar comer as bolotas dos porcos. Então, aparentemente esse filho estava sujo, esse filho talvez estava até mesmo fedendo, mas o seu pai, reconhecendo, seu pai não se importou com o mau cheiro, talvez que aquele filho dele estava, não se importou se ele estava sujo. A Bíblia fala que o pai correu e abraçou e beijou o filho dele. Porque a Bíblia ela nos relata, o pai, ele mesmo sendo bom, ele sabe dar boas dádivas, o pai mesmo ele sendo mal, ele sabe dar boas dádivas para o seu filho. Então, aquele pai, eu creio, ele não queria que o filho saísse de casa. Mas ele permitiu que o filho saísse, entregasse o dinheiro para o filho, para que ele entendesse que o melhor é estar na presença, que o melhor é estar com a sua família, é estar dentro de casa. Então, aquele filho agora, o pai abraçou e beijou e falou: agora eu quero que vocês, servos, tragam a melhor roupa. Eu quero que vocês peguem o anel, coloquem sobre o dedo dele. Eu quero que você coloque um anel no dedo dele. Aleluias. E eu quero também que vocês matem aí um bezerro cevado. E eu quero que vocês preparem esse bezerro cevado. E assim que vocês preparar, todos nós vamos nos reunir e alimentar e festejar.
Então aquele filho achou que o seu pai iria lhe xingar, achou que o seu pai talvez não o aceitaria em casa, mas o seu pai, ele recebeu o seu filho, lhe deu vestes novas, lhe deu um anel e pediu para que os seus servos matassem o bezerro cevado, preparasse e todos reunissem e festejassem e alegrassem. Então aquele pai, ele se alegrou porque o filho retornou para a sua casa. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero te dizer nesta noite que a tua alma ela é preciosa nas mãos do Senhor Jesus. A tua alma ela é preciosa para Deus. Talvez você tomou caminhos, rumos diferentes. Que aparentemente para você esse caminho está sendo bom. Esse caminho para você talvez está bom demais. Só que são caminhos de morte. Só que são caminhos que vai te conduzir à morte. E o Espírito Santo de Deus, ele está te dando oportunidade. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Hoje você tem a oportunidade de retornar, de buscar os caminhos do Senhor. Hoje você tem esta oportunidade de buscar a Deus. O amanhã, ele é incerto. Você tem que viver o hoje. A Bíblia diz, para que você venha viver o hoje, porque o amanhã, ele pertence a Deus. A Bíblia diz, basta cada dia para o seu próprio mal. Então eu entendo que o amanhã, ele é incerto. Hoje eu tenho a oportunidade de estar ministrando essa palavra. Mas o amanhã para mim, o amanhã para você, ele é incerto. Hoje eu tenho a oportunidade de buscar a presença de Deus. Hoje eu tenho a oportunidade de reconhecer os meus erros diante de Deus, os meus pecados diante de Deus, para que Ele possa me perdoar, para que Ele possa me purificar de todo o pecado. Porque a Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Então, hoje, você tem a oportunidade de viver na presença de Deus. E quando eu vejo aqui a Bíblia falando que Deus colocou, que o Pai pediu para que lhe colocasse um anel no seu dedo, na hora que eu li, Deus me lembrou sobre a aliança. Porque quando você talvez se afastou dos caminhos do Senhor, você tinha uma aliança com Ele. E a aliança que nós fazemos com o Senhor, ela não deve ser quebrada. Talvez você quebrou essa aliança com Deus. Mas lendo essa palavra, você reconhecendo a Deus, você reconhecendo os seus erros, a sua falha, você tendo uma postura diante de Deus, querendo uma mudança sobre a sua vida, essa aliança, ela pode ser restaurada na sua vida. Deus, ele pode colocar uma aliança nova no seu dedo, porque ele te chama de filho. E filho amado, ele te reconhece como filho. Ele te reconhece. Então Deus, ele não despreza a ninguém. Ele não despreza a ninguém. Jesus, ele disse, o meu desejo é que nenhum dos meus se perca.
O desejo de Jesus era salvar a todos. O desejo de Jesus é que a palavra dele seja pregada até os confins da terra. Todas as pessoas vão ouvir falar de Jesus. Essa palavra de Deus vai chegar aos quatro cantos da terra. Essa palavra que é ministrada, ela vai chegar aos quatro cantos da terra. Todos terão ouvido falar da palavra de Deus. E quando passarmos diante de Deus, nenhum de nós seremos inocentes. Todos nós vamos ter que passar diante de Deus. E essa palavra vai ser pregada a todo mundo. Todo mundo já vai ter ouvido falar da palavra de Deus. Aí vai caber a você aceitar ou não. Aí vai caber a você a ouvir a palavra de Deus ou não. Mas o Senhor, Ele está te dando oportunidade. No 22, 24, 23. No 24 mesmo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O pai, ele olha e fala, olha, esse meu filho, quando ele saiu de casa, ele estava morto. A Bíblia diz que tem muitos que têm nome e fama de que vive, mas está morto. Morto que espiritualmente. Aquele pai estava dizendo, quando ele tomou a decisão de sair de casa, ele não estava em si. Quando ele tomou essa decisão de partir para este mundo, ele estava andando como morto. Mas agora ele reconheceu que não era para ele sair de casa. Ele reconheceu que era para ele ficar com nós. Então agora ele reviveu. E por isso nós vamos nos alegrar. Nós vamos festejar. E a Bíblia diz no 25, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, aproximando-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? O servo respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu de volta são e salvo. Então a Bíblia diz que o outro filho estava voltando do campo. E quando ele ouviu aquelas músicas tocando, aquela festa, ele chamou um de seus servos, porque não era comum. E ali ele fala com seus servos, olha, o que está acontecendo? Olha, o seu irmão, ele voltou para casa, são e salvo. E seu pai pediu para matar um bezerro cevado e para nós festejar e para nós fazer uma festa, porque ele voltou são e salvo. Só que esse irmão dele, no 28, esse irmão ele se indignou, ele porém indignou-se e não queria entrar, mas saindo o pai insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi teus mandamentos e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, matastes para ele o bezerro cevado. Então ele começou a se indignar. Ele falou, olha pai, eu te sirvo há tanto tempo. Há tantos anos eu te sirvo. Eu nunca transgredi os seus mandamentos.
Eu nunca transgredi, eu nunca te desobedeci naquilo que você me aconselhou. Agora olha para você ver como o irmão, como ele está olhando para o seu irmão. E ele fala com seu pai, agora ele acabou com o seu dinheiro com as meretrizes, com as prostitutas, ele gastou tudo. Ele te desobedeceu e agora o Senhor matou um bezerro cevado e está fazendo uma festa para ele. Eu te sirvo há tanto tempo e você nunca se alegrou, você nunca deixou com que eu reunisse com meus amigos e fizéssemos uma festa. E olha a resposta que o pai ele dá. Vamos ler o 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens, com as meretrizes, e matastes para ele o bezerro cevado. O pai lhe diz, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Então olha a resposta que o pai lhe deu para o filho. Filho, você sempre esteve comigo. Você sempre esteve do meu lado. Mas esse seu irmão, ele se afastou de mim. Ele saiu da nossa presença. Ele estava andando como se ele tivesse morto. Ou seja, quando ele saiu de casa, ele não estava ligando mais para nós. Ele não se lembrava de nós. Ele só queria gastar o dinheiro. Ele só queria gastar a parte dele. Ele não se lembrava mais de nós. Ele estava vivendo como morto. Mas por um momento, filho, ele parou, ele pensou e começou a refletir sobre a vida dele. Ele reconheceu, e a partir, filho, do momento que ele reconheceu, ele reviveu. Ele estava morto, mas ele reviveu a partir do momento que ele reconheceu. E por isso eu matei um bezerro cevado, e por isso eu estou festejando, porque esse estava morto. Esse estava perdido, mas hoje ele foi encontrado. Ele estava andando sem rumo. Mas ele parou e pensou, refletiu. E agora ele foi encontrado. Agora ele reconheceu que ele tem uma família. Agora ele reconheceu que ele precisava estar conosco. Então, terminando essa mensagem, não troque o que é real por uma ilusão. A nossa realidade como cristão é que Deus é quem guia, é que conduz as nossas vidas. Então, muitos de nós já experimentamos da porção chamada Espírito Santo de Deus. E todos nós que já experimentamos da porção chamada Espírito Santo de Deus, quando nós experimentamos, vivenciamos experiências com Deus, nós lembramos e vemos o quão é maravilhoso estar na presença de Deus. Quando você tem um encontro verdadeiramente com Deus, e que Deus ele muda a sua história, que Deus ele fala com você, nós entendemos que valeu a pena nós servir ao Senhor. E que vale a pena, nós servirmos ao Senhor. Mas quando você está vivendo uma ilusão, você fica cego espiritualmente. Tudo em sua volta está muito bom. Tudo em sua volta é prazeroso. Mas quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você começa a refletir sobre a sua vida e vê que do jeito que está, não está bom. Você começa a refletir
e pensar o quão era bom quando você estava na presença de Deus. Eu vejo muitas pessoas, às vezes falando, olha, eu me afastei por causa de um pastor, eu me afastei por causa de um irmão. Não, você afastou por causa de você mesmo. Eu entendo uma coisa, só quem pode nos derrubar é só nós mesmos. Porque a partir do momento que você acredita naquilo que Deus ele preparou para você, ninguém pode te derrubar. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida a partir do momento que você toma posse. Porque se eu fosse dar ouvido a pessoas, eu não ministrava a palavra. Mas a minha vida ela não é movida por pessoas. A minha vida ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é algo que você tem que entender. A sua vida tem que ser movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque as pessoas vão falhar. Vão falhar. Mas Deus, ele não falha. As pessoas, muitas das vezes, elas não vão ter a paciência de te ensinar a palavra. Mas Jesus, ele diz, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz que tudo quanto você pedir a Deus, crendo, você vai receber. Então, você tem que entender, não são as pessoas que te derrubam, é você mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. A partir do momento que você se levanta, você vê que Deus ele pode agir na sua vida. Qual que era o pior inimigo desse filho pródigo? Era ele mesmo. Porque ele decidiu sair de casa. Foi ele. O seu pai não pediu para ele sair, seus irmãos não pediu. Ele tomou essa decisão. E quando o seu dinheiro acabou, ele se encontrou prostrado. Ele se encontrou sem forças. Ele mesmo estava se autodestruindo. Ele mesmo estava se destruindo. Mas agora ele toma uma decisão e fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quando ele fala isso, ele está dizendo para ele, eu errei, mas eu posso me levantar de novo. Eu errei, mas eu posso reconhecer o meu erro. É isso que Deus ele quer de mim e de você. Ele quer que nós reconhecemos os nossos erros e nós nos levantamos. Porque o que Deus ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Mas se você quiser. Se você quiser. Nós devemos parar de viver só no passado. Porque às vezes você para e estaciona no passado. Ah, no passado Deus fazia isso na minha vida, fazia aquilo, eu orava para as pessoas, Deus fazia isso, fazia aquilo. Não. Você tem que viver o hoje. Porque se Deus te usava em cura e no passado, hoje Deus pode te usar muito mais. Porque a unção que Deus ele tem sobre a sua vida, ela não é limitada. Ela não é limitada, não. Então você tem que entender que quem derruba a gente somos a gente mesmo. Porque a Bíblia nos fala que nós somos o templo e nós somos a morada. A igreja somos nós. Nós temos uma igreja, um local para se reunir, né? Temos um pastor para nos direcionar. Mas você tem que entender que a igreja é você. Porque todas as vezes que você fala, a igreja me derrubou. Não, você é a igreja. Então você mesmo está se derrubando. Mas você tem que entender uma coisa. Deus, ele te ama. E Deus, ele luta por você. Eu não sei porque Deus direcionou essa palavra, mas eu creio que Deus, ele preparou essa palavra para alguém que está ouvindo essa mensagem, ou até mesmo que ainda vai ouvir. Mas eu venho te falar nessa noite. Deus aguarda por você. Não desista, se levante, reconheça que você errou, que você falhou. Reconheça diante do Senhor que você errou e Ele vai fazer algo na sua vida.
Faça uma aliança com Deus. Talvez hoje Deus está te dando essa oportunidade de você estar fazendo aliança com Ele. Talvez hoje Deus ele está te dando a oportunidade de entregar os seus caminhos nas mãos dele. Talvez Deus está te dando a oportunidade nessa noite de você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando falamos aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós não estamos te convidando a mudar de uma religião. Eu entendo assim: religião aprisiona, Jesus te liberta. A libertação ela vem por intermédio de Jesus. Nós não estamos chamando você para servir uma religião ou para se entregar a uma religião. Quando falamos aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, nós estamos dizendo a você, você quer tomar uma postura diante de Deus, caminhar com Jesus, viver a palavra dele, fazendo leitura, fazendo menção de Jesus, reconhecendo que ele é sobre a sua vida. E que se você abrir o seu coração, ele vai fazer morada na sua vida. Ele vai mudar a sua história. É isso que nós estamos querendo dizer. Nós não estamos convidando você, Ralabachorecandarás, a mudar de religião. Não. Religião aprisiona, Jesus liberta. Jesus é a libertação. Jesus não te chamou para você ser escravo. Jesus está te chamando para você ser livre. A Bíblia diz que você seja servo e que seja livre. Deus ele te chamou para isso. Para você ter um compromisso com Ele. Para você reconhecer a Ele. E você reconhecer que Ele é sobre a sua vida. E que Ele pode mudar a sua história. Independente dos seus erros. Independente das suas falhas, ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua história. Hoje foi um dia que Deus ele falou muito comigo, e mediante algumas pregações que eu ouvi, de mensagens. E um capítulo que eu gosto muito é Isaías, versículo 6. Capítulo 6. Onde fala que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías ele relatando, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a casa. E a Bíblia fala que os anjos ele cobriam os seus rostos. Com duas asas ele cobria o seu rosto, com duas ali ele voava e com duas cobria os seus pés. E ele ouvia os anjos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele ouvia os anjos dizer, toda a terra está cheia da sua glória. A terra pode encher da glória de Deus. A partir do momento que você dobra o seu joelho e comece a adorar a Ele, Deus ele pode encher a terra da sua presença. Isaías ele olha e está tendo aquela visão tremenda dos serafins voando ali, dos serafins adorando, dos serafins prostrados diante de Deus. Isaías, ele cai em si, e ele olha e fala, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus ele diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías reconheceu que ele vivia no meio de um povo, que ele tinha os lábios impuros, e ele vivia no meio de um povo também de lábios impuros. O problema não é os locais que você está. O problema é o que você tem, que referência você tem sido
nos lugares que você tem ido. Como as pessoas têm te olhado nos lugares que você tem frequentado. Porque as pessoas têm que te ver como um homem e como uma mulher de Deus. As pessoas têm que ver a glória de Deus resplandecendo sobre a sua face, sobre o seu rosto. As pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo. As pessoas têm que ver no abrir e fechar da sua boca a glória de Deus resplandecendo sobre a sua vida. As pessoas têm que ver. Elas têm que sentir porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é conduzido pelo Espírito Santo. As suas palavras agora mudou porque você é conduzido pelo Espírito Santo. Porque quando você abre a sua boca para mencionar a palavra de Deus, não é você que fala, é o Espírito Santo que começa a conduzir o que você tem que falar. Você não tem que se preocupar com o que você vai falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai te conduzir e você vai falar tudo aquilo que ele te ordenar. Então ele vai conduzir a sua boca e seus lábios. E olha o que aconteceu com Isaías. A Bíblia diz que Deus, um serafim, ele veio voando. Ele tirou uma brasa viva. A Bíblia fala, o serafim tirou uma brasa viva que é tirada do altar, pegou essa brasa viva e tocou sobre os lábios de Isaías e disse: eis que purificado está os seus pecados. E também purificado os seus lábios. Então, qual que foi o questionamento de Isaías? Foi 2. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías questionou Deus 2 coisas, 2 erros que ele cometia. Que ele era um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo vai e aniquila essas 2 coisas. É a mesma coisa que Deus dizer, os seus 2 problemas são esses, então eu vou tirar. Então, a iniquidade foi tirada da boca de Isaías e também uma tenas, uma brasa viva que é tirada do altar, o anjo tocou sobre a boca dele. E falou, eis que a tua iniquidade foi tirada e os teus lábios também foi purificado. Por que purificado? Foi tirado ali o erro que ele falou, que era de impuros lábios e que habitava no meio de um povo, também de impuros lábios. E ali foi colocado a palavra viva sobre a boca de Isaías. Então Deus ele disse, então a partir de hoje, Isaías, eu vou mudar a sua história. Então a partir de hoje, Isaías, por você ter reconhecido, eu vou fazer de você um grande profeta. E assim, Isaías foi fazendo. Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, né? Aquele que mais falou sobre o nascimento de Jesus, sobre os acontecimentos que aconteceria com Jesus. Então, um homem que reconheceu que ele era falho e que ele tinha erros, Deus olhou para ele de modo diferente. Então, eu quero te dizer nessa noite, a partir do momento que você toma uma postura diante de Deus, a partir do momento que você dá seriedade à palavra de Deus, Deus ele muda a sua história. Porque não é o tempo de brincarmos mais. Paulo ele diz, quando eu era criança, eu agia como criança. Eu corria como criança. As minhas limitações eram como criança. Mas agora Paulo ele diz, mas agora eu já sou velho. E deixei as coisas de criança para trás. O que Paulo falou? Quando eu era criança, eu era inocente, eu corria de um lado para o outro, eu só queria brincar, eu só queria me divertir. Mas agora eu já sou velho, agora eu já tenho maturidade.
E agora eu tenho que tomar uma postura diante de Deus. Porque agora eu sei que o que eu fizer vai gerar consequências. Então Paulo ele sabia que ele tinha que tomar uma postura diante de Deus. E por isso ele traz essa repreensão. Quando eu era criança eu agia como criança, mas agora eu já sou velho. Então deixei as coisas de criança para trás, né? Então é igual uma música diz. Quando eu era novo, eu queria ser velho. Agora sou velho, queria voltar a ser criança. Só que o tempo ele não volta mais. O que você teve de viver na sua época de criança, você viveu. Agora vai ser seus filhos, né? Vai ser seus sobrinhos. Eles vão viver a época desde criança. Mas agora você já tem a maturidade de adulto, né? Então já não somos menino mais na presença de Deus. Já somos homens. Você já é homem, você já é mulher diante da presença de Deus, porque você já tem maturidade. Você já entende aquilo que Deus ele fala com você. Então, que nesta noite, né, você fica com essa palavra aí, né? Esse jovem escolheu viver dissolutamente. Ele escolheu viver em liberdade. Em uma coisa que ele achava, né, entre aspas, que era liberdade. Só que, infelizmente, só conduziu a ele a caminhos, né, tortuosos, a caminhos onde ele não encontrou soluções, onde ele só encontrou a ruína. Mas ele ainda teve tempo de reconhecer o erro dele. Então que nessa noite você possa guardar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Jaqueline Ramalho, Deus abençoe. De Conselheiro Lafayette, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Maria Imaculada está aí com a gente também. Pedro Campolino, Deus abençoe a sua vida. Kênia Nunes, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Está também com a gente Heloísa Paula, Deus abençoe a sua vida, Heloísa, em nome de Jesus. Está com a gente também Darlene, de Conselheiro Lafayette. Deus abençoe a sua vida, Darlene. Deus abençoe também a sua mãe, pastora Leni. Deus abençoe seu esposo também, Romário. Um grande abraço, que Deus abençoe a vida de vocês aí, Lafayette. Jameson, Deus abençoe a sua vida, Jameson. Christian, Deus abençoe a sua vida, Christian, em nome de Jesus. Está também com a gente Daniel Silva. Deus abençoe sua vida, Daniel. Janaína, Deus abençoe sua vida, Janaína. Bia Gomes, Deus abençoe sua vida. William, Deus abençoe sua vida, William. Também está com a gente. Maxwell Diniz, Deus abençoe sua vida. Também Mariana, Deus abençoe sua vida, Mariana. E quero falar para você nessa noite, você que tem algum pedido de oração aí, escreve aí que a gente já vai estar orando por você nessa noite. E assim finalizando essa live. E agradecendo desde já aí a todos, né, que compartilharam aí, estiveram aí nessa madrugada, dando ouvido, né, aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês aí grandemente em nome de Jesus. Algum pedido de oração? Escreve aí que a gente vai estar orando em nome de Jesus.
Temos alguém? Não temos? Então vamos fazer a oração aí agradecendo, né? Se não temos, é sinal que Deus ele é abençoado, né? As nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa. Então vamos agradecer a Deus nessa noite por essa oportunidade que Ele nos concedeu aqui de estar diante da presença dEle. Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença. Ó Deus, orando aqui por cada vida, Senhor, que esteve aqui com a gente. Eu oro pelo Maxwell, ó Deus, eu oro pela Kênia, oro pela Janaína, Senhor. Oro aí pela Jaqueline, oro também, ó Deus, pela Priscila. Ó Deus, a cada pessoa que está aí conosco, oro pela Mariana, pelo William, pela Darlene, com toda a sua família. A cada um, Senhor, que está aí, ó Deus, esteve ouvindo aí essa mensagem, esteve aí ouvindo essa live, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, de uma forma sobrenatural, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa entrar, ó Pai, em cada casa, em cada lar, manifestando, ó Deus, a Tua presença. Ó Deus, como foi lido, foi pregado esta mensagem, ó Deus, sobre o filho que retornou para a casa do Pai. Sobre o filho, ó Deus, que reconheceu que o Senhor é quem fez a obra sobre a vida dele. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, estar abençoando de uma forma sobrenatural a vida de cada um, Senhor, nesta noite. Ó Deus, aquele que se encontra, Senhor, afastado dos seus caminhos, que ele possa reconhecer, ó Pai, que ele possa ter esse momento, ó Pai, de reflexão, assim como esse homem ele teve, ó Pai, esse momento de reflexão, onde ele afastou da família, onde ele desejava ali comer com os porcos, ó Pai. Ó Deus, e ele reconheceu que até os empregados do pai dele, Pai, tinha, ó Deus, boa alimentação, ele tinha pão sobre a mesa, tinha boa comida. E ali, ó Pai, ele reconheceu e quis trabalhar como um dos empregados do pai dele. Só que o seu pai, ó Pai, o surpreende, lhe dando vestes novas, lhe dando, ó Pai, colocando o anel sobre o dedo do filho. E também, ó Deus, preparando para ele um guisado, preparando para ele, ó Pai, um bezerro cevado, preparando para ele ali, ó Pai, uma grande festa, onde ele festejou, se alegrou, porque ele disse que aquele filho dele, ele estava morto, mas ele reviveu ao voltar para casa, porque ele reconheceu, ó Deus, que ele necessitava de voltar e reconciliar com seu pai. Talvez, ó Pai, muitas pessoas estão nessa situação, precisando reconciliar com o Senhor, precisando reconhecer, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Ó Pai, precisando reconhecer que não era para afastar da Tua presença. Mas nesse momento, ó Pai, eu oro por essa pessoa. Eu peço, Deus, entra, Senhor, na casa dela. Entra, Senhor, na casa dele. Muda, Senhor, a história dela, a história dele, em nome de Jesus. Eu oro também, ó Pai, por cada família, Senhor. Aqui, ó Pai, representado por cada pessoa que assistiu e ainda vai assistir. Aonde, Senhor, essa live chegar, que o Senhor possa, Pai, adentrar as casas com o Teu poder e com a Tua glória, onde as pessoas possam sentir o Teu poder, a Tua glória, porque sabemos, Pai, que quem opera é o Senhor, opera a cura, opera o milagre, opera a restauração. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda artimanha maligna, ó Deus, que tenta contra a família de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus, que todo levante das trevas seja derrubado pelo poder e o nome de Jesus. Não há potestade, não há principado do inferno que possa, ó Deus, contra famílias aqui. Ó Deus, eu repreendo desde já
já. Enfermidade, bata em retirada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, vai entrando em cada casa. Vai, ó Deus, enviando a tua resposta. Ó Deus, pessoas aqui, ó Pai, ralabassuriandecaias, que muitas das vezes têm passado noites sem dormir, noites em claros, ó Pai. Ó Deus, com ansiedade no seu coração, ó Pai. Ó Deus, com insônia, com perturbação maligna. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo agora, em nome de Jesus, a cura, o milagre, Senhor, sobre esta vida, em nome de Jesus. Restaura essa casa, restaura, Senhor, cada vida aqui representado pelo poder e o nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, crendo no teu poder, crendo no teu milagre. Ó Deus, que possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer. Porque operando o Senhor, ninguém vai impedir. Ó Deus, nós cremos em nome de Jesus, pois a tua palavra nos diz que aquele que crer no Senhor, que ainda que esteja morto, ele viverás. Então não há enfermidade, não há barreira que possa impedir o agir do Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoe cada vida, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. Tainara Nascimento, que Deus abençoe a sua vida. Rita Cássia, Deus abençoe a sua vida também. E a vida de cada um de vocês aí que esteve com a gente. Priscila Andrade também, Deus abençoe a sua vida. Priscila Jaqueline, né? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a vida de vocês aí, né? Em breve estaremos aí uma nova live com vocês, ministrando a palavra de Deus e fazendo aquilo que Deus ele nos confiou, que é levar a palavra de Deus, trazendo esperança, né? Trazendo perspectiva de vida para você, né? E que você creia no Senhor, que você confie em Deus, né? Tudo pode mudar a partir do momento que você confiar no Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Uma boa noite a todos vocês, né? Em nome de Jesus.